meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A causa da condição insatisfatória da pintura pode ser vários fatores: acidente de trânsito, jateamento de areia e penetração de pedras. Ao dirigir em alta velocidade, galhos que deixam arranhões na carroceria do carro ou envelhecimento natural da pintura. Em todos os casos, pintar o carro com suas próprias mãos pode economizar muito dinheiro para o proprietário do carro. Deve-se levar em conta que a coloração dos elementos da carroceria ou do plástico exige certo conhecimento tecnológico. Se o objetivo do auto-reparo for apenas economizar dinheiro e, junto com isso, uma atitude lasciva em relação ao processo, e melhor, abandonar a ideia da autopintura, há uma grande proporção da probabilidade de simplesmente estragar o material e o resultado do trabalho. Inevitavelmente o forcar a recorrer a especialistas. Não basta apenas saber como pintar um carro com suas próprias mãos. Você precisa estar envolvido no processo e fazer todo o trabalho com grande escrúpulo. Nesse caso, a qualidade da pintura feita em casa não será pior do que a realizada em estações de serviço especializadas ou cooperativas de oficinas. Ferramenta. Para pintar uma peça ou o carro inteiro, você precisará de um cômodo onde será mantida uma temperatura estável durante o processo. Para uma pintura confortável, a temperatura mínima não deve cair abaixo de 15 graus e a temperatura máxima não deve exceder cerca de 30 graus. E desejável que a sala seja ventilada. Compressor para fornecer ar comprimido, uma mangueira de comprimento suficiente a aproximadamente 10 metros e diâmetro interno aceitável. Uma seção transversal menor que 8 mm afetará negativamente a transmissão do fluxo de ar. A potência do compressor necessária dependerá da área a ser pintada. Se for apenas um detalhe com arranhões que não podem ser polidos e não houver dinheiro para comprar um compressor caro, você pode usar uma unidade de pistão único com um receptor de 24 a 50 litros e a quantidade de ar na entrada igual a 200 a 220 litros OS. E o valor indicado pela maioria dos fabricantes nas características do dispositivo. Para grandes volumes de trabalho, bem como para pinturas mais rápidas, você precisará de um compressor com maior capacidade e maior volume do receptor. Pistola de pintura. Existem no mercado pistolas de pintura projetadas de acordo com 3 principais tecnologias patenteadas. HP requer alta pressão. Para funcionar, HVLP opera em modo de baixa pressão, mas com alto consumo de ar. LVLP requer baixa pressão e menor consumo de ar. Esse tipo é mais adequado para compressores fracos com baixa capacidade. Ferramentas de preparação da superfície, tábuas para limpar a superfície, espátulas para aplicar massa, tanques de medição para medir a proporção de tinta, endurecedor e diluente. Muitas vezes, a pintura em casa está associada ao acúmulo de poeira, bem como a formação de gotas, a falta de experiência. Para remover a poeira, é usada uma máquina de polimento com círculos de diferentes durezas. O dispositivo ajudará a dar o brilho final, além de suavizar o chagrin. Posteriormente, a máquina de polimento ajudará a polir automaticamente os arranhões inevitavelmente formados no processo de uso do carro. Materiais para pintar um carro com suas próprias mãos. A pintura de alta qualidade de um carro com suas próprias mãos é impossível sem o uso de materiais adequados, em tinta, endurecedor e diluente. Consulte as instruções de cada tipo de tinta para saber as proporções de mistura. Para a tinta, você provavelmente precisará de esmalte acrílico, pois essa é a tinta mais comumente usada para carrocerias de automóveis. Primers em ácido, se houver bolsões de corrosão na superfície antes do tratamento. Primer isolante, primer de preenchimento. Massa em enchimento, usada para tratar superfícies com amassados em grandes áreas. Para reforço, a cabelo, tem inclusões de fibra de vidro, adequada para o tratamento de grandes áreas. Acabamento, e usada na etapa de alisamento final de planos. Universal, massa. Para plástico, tem boa aderência com elementos plásticos, usada principalmente em trabalhos com para-choques. Líquida, permite ocultar arranhões e poros muito pequenos. Abrasivos de diferentes grãos, a P80, P1500, para lixar e lavar o avião. Arranhões são aplicados à superfície, o que melhora a adesão e alisa o avião, bem como lencos para desengordurar a superfície. Desengordurante, tinta acrílica preta comum, que será usada como uma camada reveladora no processo de lixamento da massa.
tecnologia de pintura de um carro com suas próprias mãos. A ordem de trabalho inclui os seguintes estágios: em remoção de elementos que impedem o acesso a cavidades ocultas, as partes que não serão pintadas devem ser cobertas com material isolante, a papel de máscara, jornal, filme, desengorduramento da superfície, remoção de manchas de betume, remoção da camada antiga de tinta da área de reparo, e desejável aplicar massa no metal nu, fosqueamento de toda a superfície, aplicação de massa com subsequente lixamento e atribuição de formas naturais ao elemento da carroceria, reaplicação da massa, e praticamente impossível aperfeiçoar o plano de uma só vez, aplicação da camada de revelador e lixamento repetido, aplicação de primers, lavagem do primer, a limpeza até o metal ou a massa é coberta com uma segunda camada de primer, desengorduramento, aplicação do número necessário de camadas de tinta de base, envernizamento da superfície, polimento de acabamento. Em todas as etapas do trabalho, certifique-se de usar equipamentos de proteção individual ou máscara protetora com respirador, luvas. Nuances importantes. Vale a pena considerar que é bastante difícil pintar o carro por conta própria sem experiência. Você deve levar em conta muitos fatores, entre os quais a temperatura do ar na sala. Depende não apenas das proporções de mistura de componentes adicionais com tinta, verniz, massa de vidraceiro, mas também da velocidade de secagem dos últimos, o que é importante no processo de secagem entre camadas, e iluminação. Não será possível colocar uma camada de maneira uniforme e monitorar a formação do chagrin se a sala estiver mal iluminada. A seleção da tonalidade da tinta deve ser confiada a um colorista competente. A preparação de um carro que não é novo pode exigir muito tempo e esforço. O processo pode ser acelerado com o uso de uma lixadeira orbital. Se você não souber o preço desse dispositivo, certifique-se de avaliar se ele pode puxar seu compressor. Essas ferramentas pneumáticas usam muito ar. A qualidade da preparação afeta diretamente a aparência das peças após a pintura. Certifique-se de encontrar uma peça ou superfície que sirva de campo de treinamento para seu pulverizador de tinta. O ideal é verificar a compatibilidade dos materiais. Por exemplo, às vezes o primeiro e a base podem não ser compatíveis, o que resulta em uma menacal das camadas. Isso só pode ser corrigido com uma repintura completa da área. Problemas semelhantes podem levar a uma incompatibilidade das proporções da tecnologia de mistura na preparação do material e ao desengorduramento inadequado da superfície. O problema de treinamento é especialmente grave se os arranhões estiverem localizados localmente e você decidir pintar o elemento transição. E quase impossível realizar essa técnica em casa sem experiência em trabalhos de pintura. Artigos relacionados, em discussão em geral, está claro, mas eu gostaria que os iniciantes, aqueles que querem pintar seu carro em condições de garagem, tivessem um pouco mais de detalhes. Por exemplo, estou interessado em pintar, por exemplo, um ruivo na porta. Tudo limpo, coberto com conversor, preparado, um pouco de massa corrida. Novamente comprimir, milhares de vezes lixei o primer. Passei uma camada de tinta no local onde havia gengibre, a tinta foi pega pelo colorista, a tinta ficou um pouco mais clara, só um pouco, no geral dá para ver a diferença. Fiz um maçarico maior e estiquei o local a uma distância maior, o que resultou em um ângulo reto em geral igual, mas em um ângulo oblíquo, uma pequena diferença perceptível. E necessário esticar até a borda da peça, para que a transição seja menos visível. Após a última camada de tinta, deve-se remover um pouco de poeira com 1 milésimo. Devo aplicar o verniz em toda a peça ou até a mesma nervura da peça? Agradeço antecipadamente pela resposta. E assim chegamos ao final do nosso guia sobre como pintar um carro qualitativamente com suas próprias mãos. Esperamos que as dicas e técnicas apresentadas tenham sido úteis e que você se sinta mais confiante para realizar esse projeto. Lembre-se de que a paciência e a atenção aos detalhes são fundamentais para obter um resultado profissional. Agora, é hora de colocar a mão na massa e transformar seu carro. Até a próxima!